Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Esperar o pessoal entrar aí. Daqui a pouquinho a gente começa e dá início a mais uma live aí, da lição de número 9. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos que vão entrando aí. Daqui a pouquinho a gente já inicia a live já. Para a glória de Deus. Chegando aí mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Tô ajustando aqui, irmãos, que a gente tá ao vivo no Facebook também, junto com o Instagram. Glória a Deus. Não estiver me ouvindo aí, tá escutando bem aí? Última live a gente teve uns problemas aí, até perdi o vídeo da live depois porque ela ficou sem o som. Aí eu tive que descartar a mídia. Se estiver escutando legal aí, pessoal que estiver aí no Instagram, no Facebook também, dá um joinha aí, por favor, só pra mim saber se tá tudo certo, se tá muito baixo. Glória a Deus. Estão ouvindo bem aí? Quem tiver no Instagram aí, principalmente, foi no Instagram que deu um probleminha na última live, semana passada. Se estiver escutando bem aí, dá só um joinha aí pra mim saber se está ouvindo. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos estão entrando aí. Matos, Carla Cleia, Adriana, Alex Farias também. Glória a Deus. Sejam bem-vindos aí. Só do Facebook. Também Instagram. Se estiver escutando bem aí, dá um joinha aí. Pra gente começar, pra gente não ter problema depois. Tá bom? Glória a Deus.
Irmãos, a gente chegou agora, essa semana a gente está estudando a lição de número 9. Número 9, a lição da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. Lição que a gente comenta. E essa semana a gente vai estudar sobre o reinado de Joás. Glória a Deus. Uma lição muito boa aí, irmãos, que está sendo bênção aí até agora. Opa! Obrigado aí pelo retorno aí, irmão Alex. Obrigado, Deus abençoe, viu? Na outra live, semana passada, a gente fez a live sem som e eu acabei não percebendo. A gente estava fazendo a live também simultânea no Facebook com o Instagram e acabou ficando, a do Instagram ficou sem volume. Não sei se o volume estava baixo, não sei, que não dá para ouvir nada. Aí depois eu tive até que descartar a live, não deu nem para postar ela. Mas se tá bom aí, então beleza. Então já dá pra gente começar, né? Glória a Deus, irmãos, sejam bem-vindos aí, os irmãos estão entrando. Como eu estava falando agora aqui, a gente está na semana aí da lição de número 9, das lições da CPAD, classe de adultos. E essa semana a gente vai aprender aí sobre o reinado de Joás. O reinado de Joás, né? Louvado seja Deus. Foi até aqui o material aí está sendo bênção demais, né? Até agora as lições, todas as lições que nos foi concedida aí pela CPAD está sendo bênção, muito muito bom. O conteúdo aí dessa revista, o tema geral, plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. A gente está estudando os livros aí de 1ª e 2ª Reis, né? E aí agora a gente já está mais especificamente no livro de 2ª Reis, aprendendo bastante coisa aí sobre os profetas, né? O profeta Elias, o profeta Eliseu, as outras lições aí sobre Naamã. Foi muito bom, né? O reinado de Acasias, lição de número 5. E agora a gente está na lição de número 9, o reinado de Joás. Né? Então a gente vai dar início aqui, até para não ficar muito longo a live aí, mas os irmãos sejam muito bem-vindos aí e estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. O título da lição, o reinado de Joás. O texto áureo da lição, eles colocaram aqui, né, em Provérbios capítulo 3, versos 3 e 4, que diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então esse é o nosso texto áureo aí da lição de número 9. A verdade prática vai nos dizer que para ter uma vida constante, de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente, né? Então é um texto muito, muito interessante que colocaram, né, na verdade prática dessa lição. Para ter uma vida constante, de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo o tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. A gente vê que o tema aí que a gente está estudando há algum tempo já, há várias semanas aí, vira e mexe a gente vê essa questão da idolatria, né? Então esse era um dos grandes, se não o maior problema aí entre o povo ali, tanto de Israel como de Judá, essa questão da idolatria, esse grande pecado aí, que era a idolatria, que em muitos momentos imperava ali, né? Reinava ali sobre o povo a idolatria. A leitura bíblica em classe dessa lição
eles registraram aqui, deixaram para a gente na lição, os textos de segundo livro de Reis, capítulo de número 11, versículos do 1 ao 3, e depois o capítulo de número 12, em duas partes, né? Porque para não ficar muita coisa, dividiram em duas partes. Do versículo de número 1 até o versículo de número 5, e depois do versículo 17 até o versículo de número 21. Né? Então, são alguns textos aí. Eu só vou ler aqui para a gente começar a entender melhor o texto, o contexto aí dessa história. Só essa parte, os 3 versículos do capítulo de número 11, do versículo 1 ao 3. Que diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Então, é um texto muito importante aí nessa lição, porque já nesse texto aqui a gente já começa a ver o livramento aqui do rei, né? Antes mesmo de reinar sobre o povo ali, a gente já vê a questão desse livramento aí. Glória a Deus. Meus irmãos, bem-vindo aí. Os irmãos que estão entrando aí, Nilson Filho entrou no Instagram também. Rony Ribeiro entrou aí também no Instagram. Lembrar os irmãos que a gente está numa live simultânea aqui em duas plataformas. A gente está no Instagram aqui com vocês. Eu também estou lá no Facebook, lá no meu Facebook também, com essa mesma live aí, para comentar essa lição. Louvado seja Deus. Antes de entrar propriamente dito nos comentários da lição, vou deixar um recadinho aí para vocês, que a gente tem o grupo, né, lá no Telegram. Tem um grupo de estudos lá no Telegram, um grupo novo, tem poucas pessoas, a gente está começando agora, mas a gente está lá, né, firme e forte lá para estudar lá, conversar, ter um bate-papo lá também, durante a semana sobre os temas da lição. E toda quarta-feira eu disponibilizo lá no grupo do Telegram o arquivo de estudos que eu faço, né, a elaboração do arquivo, e aí eu posto lá para os irmãos, para o pessoal lá do grupo, em primeira mão. E esse estudo que eu coloco lá nas quartas-feiras, eu utilizo ele na live para passar aí para o pessoal do Facebook, do Instagram, para passar esse mesmo estudo que está no esboço também na live. Então, o arquivo aqui de estudos, né, que a gente elaborou, são 3 páginas. Geralmente a gente coloca tudo bem resumido em 3 páginas para facilitar um pouco o entendimento. Então, o pessoal que tiver interesse aí em participar do nosso grupo lá no Telegram, serão bem-vindos também. É só chamar a gente depois aí, nos enviar uma mensagem aí que a gente passa para vocês o link de convite do grupo, tá bom? Então é isso aí, vamos lá para a lição. Vamos para a lição, que é isso que realmente interessa nessa live, falar sobre a lição. E depois de ler esses textos aí, e ler o textual e a verdade prática, a gente chega agora no objetivo dessa lição. Todas as lições aí da CPAD têm os objetivos. São 2 tipos de objetivos, né? O objetivo principal, que é o objetivo geral da lição, e os objetivos específicos. E esses objetivos específicos aí são em cada tópico. Cada tópico tem um objetivo específico. O objetivo geral aqui dessa lição de número 9 é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. Então, na verdade, esse objetivo aqui, o objetivo geral, já é um grande alerta, um grande ensinamento para todos nós,
né, falando que o pecado leva o homem à ruína. Então, o destino aí final, né, do pecado, né, o seu propósito maior é fazer isso mesmo, é levar o homem à ruína, é a destruição, é a morte, é a apostasia, e tudo isso acontece quando o homem se deixa dominar pelo pecado. Seja bem-vindo aí, Jerry Adriano Oliveira. Também entrou já com a gente aí no Instagram. Deus te abençoe, meu irmão. Louvado seja Deus. Então, nessa lição de número 9, a gente tem alguns personagens principais aí, que vão aparecer durante essa lição. Você que tem a revista aí, você pode também acompanhar isso também. Os personagens envolvidos nessa lição. O rei Joás, né? Joás. E o nome de Joás significa o Senhor é forte. O significado do nome de Joás é o Senhor é forte. Um segundo personagem que aparece aí nessa lição é o sumo sacerdote. Aparece um sumo sacerdote aí por nome de Joiada. Joiada, que foi uma pessoa aí responsável por educar o menino ainda, né, criança, Joás, né? E a gente vai ver um pouco isso mais para frente. Também aparece nessa lição o personagem aí, Atalia. Louvado seja Deus. Atalia era filha de Acabe com Jezabel. Então, a gente pode não esperar muita coisa boa dessa mulher aí, dessa pessoa, que era filha da perversa Jezabel e de Acabe, que a gente já estudou também nas primeiras lições também desse trimestre. Um outro personagem que aparece também aí na lição de número 9 é Acasias. Esse Acasias era filho de Atalia, né, e era pai de Joás. É importante não confundir esse Acasias aqui, que aparece nessa lição, com o Acasias da lição de número 5. Nós tivemos uma lição passada aí, a lição de número 5, que foi justamente sobre o reinado de Acasias, o rei Acasias. Só que aquele Acasias da lição de número 5 foi rei lá em Israel, né? Em uma outra parte ali do povo. Foi rei em Israel. Esse Acasias que aparece aqui agora, nessa lição de número 9, é Acasias de Judá, que foi rei em Judá, né? Tivemos ali a parte ali que foi dividido, né? A divisão dos reinos ali, sul e norte. Então, e aqui Acasias faz parte aqui de Judá. E o outro Acasias da lição de número 5, de Israel, tá bom? E um último personagem aí, Jeoseba. Jeoseba, filha de Jorão e irmã de Acasias. Foi a responsável aí pelo grande livramento que teve aí o rei Joás. Então, os textos bíblicos da lição, como a gente já leu aí alguns versículos em 2 Reis 11 e também em 2 Reis capítulo 12, do versículo 1 ao 5, do 17 ao 21. E essa história também, irmãos, eles destacaram aí somente os versículos de 2º livro de Reis, só que essa história também aparece também nos relatos lá dos cronistas, lá em 2 Crônicas. Se você pegar aí na sua Bíblia e ler e abrir em 2 Crônicas 22, do capítulo 22 até o capítulo de número 24, vai ter toda essa história aí, até com alguns detalhes que não tem no texto de 2 Reis. Mas o que foi destacado aí foi os textos de 2 Reis. Primeiro tópico da lição. Primeiro tópico da lição vai falar sobre o livramento de Joás, né? Se você colocar aí, abrir a sua lição aí, se você tiver com ela, você vai ver, como de costume da CPAD, a divisão da lição em 3 tópicos principais, cada um deles com os seus subtópicos, né, com as suas subdivisões aí. O primeiro tópico vai falar sobre o livramento de Joás. Depois, no segundo tópico, vai falar sobre o seu reinado e a reforma do templo, a reparação do templo. E
o terceiro e último tópico, que é mais curto, só tem dois, só vão ter dois subtópicos aí, vai falar sobre a conspiração contra Joás. Então é uma lição muito interessante, muito rica aí, né? O objetivo do primeiro tópico, o primeiro tópico que vai falar sobre o livramento aí, propriamente dito, do rei Joás, o objetivo desse tópico é apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia. E aí aqui eu coloquei um subsídio aqui, que tem no comentário bíblico de Warren Wiersbe. Comentário conciso, lá em 2 Reis, capítulo 11, 12. E aí eu fiz um resumo aqui para disponibilizar nesse estudo. Então ele dividiu aqui essa parte do primeiro tópico em dois pontos principais. O rei menino protegido e depois ele já proclamado como rei, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. A rainha mãe Atalia, quando o seu filho Acasias foi morto, isso você pode acompanhar aí no texto bíblico, se você quiser, em 2 Reis, capítulo de número 11, tá? Dos versículos 1 ao 3. Então, quando o seu filho Acasias, né, foi morto, ela determinou a eliminação de toda a família real, né? Toda a família real, a fim de que nenhum rival roubasse o trono, né? Pela providência do Senhor, o menino foi salvo e protegido durante 6 anos, né? Que foi justamente Joás. Então, a Atalia, o que ela fez? Depois que Acasias morreu, ela começou a reinar, vamos dizer assim, né? Acho que foi a única rainha e mulher que aparece nesse ponto aí na história, foi a Atalia. Então ela começou a reinar e como ela já tinha em suas raízes aí, como foi dito aí no começo, que ela era filha de Jezabel, filha de Acabe, então o seu parentesco aí não era muito bom, né? Então, quando ela começou a tomar posse aí do trono, ela começou a imperar naquele local, ela quis eliminar todos ali da família ali de Jorão. Então, e ela imaginou, né, em seu pensamento, ela pensou que ela tinha sido bem sucedida nesse ataque aí e tinha eliminado todos. Não tinha sobrado nenhum filho ali dele e que ela estaria livre para fazer o que ela quisesse ali durante o seu reinado, sua posse ali, e o pecado reinaria totalmente ali naquele local. Só que ela pensou nisso, só que ela, na verdade, o que ela não poderia imaginar que tinha acontecido é que um desses meninos, e ainda ele tinha 1 ano de idade, então na época, o Joás, ele foi ali escondido. A Jeoseba, que era a esposa de Joiada, que era o sacerdote, pegou aquele menino e escondeu ele. Ela escondeu ele e ele ficou escondido então durante 6 anos. Olha que experiência aí, né? Foi escondido durante 6 anos, protegido. E assim Deus cumpriu a sua promessa de manter a semente de Davi no trono de Judá. Em 2 Crônicas 22:11, vai relatar que a mulher devota que salvou a vida do menino, ela era na verdade a sua tia, porque era meia-irmã de Acasias e esposa do piedoso sumo sacerdote Joiada. Então, ali houve uma tentativa ali de assassinar todos os filhos de Jorão, e só que conseguiu ali, através de Joiada e também de sua esposa, esconder esse menino, esconder Joás durante 6 anos. E durante esse tempo aí, a história vai nos contar, e a lição também, ela nos mostra que nesse período, aí no ponto de número 2 da lição, tópico 1, subtópico 2, ele vai dizer que nesse período aí de 6 anos que ele escondeu o menino,
no templo, nesse período Joiada preparou Joás. Ele foi preparado durante esse tempo, mesmo criança, ele foi preparado para assumir o trono, né? Que era uma coisa que ele tinha de direito, era o trono do seu pai. Então, nesse período de 6 anos, ele foi preparado para assumir o trono, e Joiada, que era o sacerdote, ensinou para ele as leis mosaicas da época. Ele ensinou todas as leis. Então ele foi, durante esse tempo aí que ele viveu escondido lá no templo, escondido ali como um dos textos que a gente leu aí no segundo livro de Reis, capítulo 11, versículo 2, ele foi escondido com a sua ama na recâmara. Então, esse tempo aí ele ficou aprendendo com o sacerdote as leis, foi recebendo instruções. Então, a gente percebe aqui que em uns momentos em que a gente precisa se esconder um pouquinho, vamos dizer assim, são momentos de aprendizado, né? Tudo coopera para o bem, né? Então, como diz o texto bíblico, tudo coopera para o bem, louvado seja Deus. Então é nesse período aí que ele viveu esse momento aí de grande aflição, porque imagino que ficar escondido durante 6 anos não seja muito bom, mas para ele foi bom, porque ele aprendeu muito ali, né? Então ele aprendeu muito com o sacerdote durante esse tempo em que Joiada ficou ali ensinando ele as leis. Louvado seja Deus. Então Deus cumpriu a sua promessa de manter a semente de Davi no trono de Judá. E aí, coloquei uma referência aqui em Gênesis 3:15, que está no comentário também. A semente de Satanás tentou exterminar a semente do Senhor, mas o Senhor também venceu essa batalha. Louvado seja Deus, meu. O Senhor também venceu essa batalha. Vamos ver aí. O pessoal está entrando aí. Gislaine Gonçalves. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Presbítero Renato. Ô, meu irmão. Pai do Senhor. Profeta de Deus. Esse está lá no nosso grupo também. Estuda com a gente. Colabora lá também com o grupo também. Colocando os comentários lá. Deus abençoe sua vida, meu querido, em nome de Jesus. A gente já está começando aqui, estamos no primeiro tópico da lição, né, falando sobre o livramento de Joás, né, esse período aí que ele ficou escondido, né, por Jeosseba e por Joiada, o sacerdote e sua esposa esconderam ele no templo por 6 anos, durante 6 anos. Louvado seja Deus. E nesse período ele ficou aprendendo as leis, foi instruído para a glória de Deus, né? Para cumprir o propósito divino. E então ele reassume a posição de rei, né? E começa a reinar. E aí então entra na segunda parte desse tópico, número 1, em que ele é proclamado rei. E aí já, 2 Reis, capítulo 11, dos versículos 4 até o 21. Então Joiada arquitetou o plano todo, sem o conhecimento, ele fez tudo às escondidas ali. O sacerdote ali foi inteligente em muitos momentos, né? Então ele pensou muito bem em tudo que ele estava fazendo, às escondidas ali, para que Atalia não percebesse nada. Então ele tinha os levitas e também os guardas, apostos, antes que a perversa Atalia pudesse agir. E aí quando ela apareceu, quando teve aquele alvoroço todo lá, em que o Joás foi proclamado rei, com 7 anos de idade, né? E ali houve o grande alvoroço, ela ouviu aquele barulho todo e foi ver o que era, foi saber, foi tentar talvez até impedir o que estava acontecendo, mas só que aí ela apareceu e foi morta. Mandaram matar ela. Joiada pegou e mandou matar. E aí no versículo 10,
no comentário bíblico de Wiersbe, ele colocou até uma observação no versículo 10 que os guardas usaram as armas do templo que Davi capturou anos antes, né? Então eles usou armas ali de Davi. No entanto, isso era mais que uma mudança de governo, era também um reavivamento religioso. Eles deram o livro, no versículo 12, deram o livro do testemunho ao jovem Joás. E Joás, né, o rei, agora era rei já, prometeu servir ao Senhor e ao seu povo. O rei, depois de garantir o trono, ele permitiu então que Joiada limpasse a casa e eliminasse os adoradores de Baal e também os ídolos. Deixa eu ver quem está entrando. Cleia Oliveira, seja bem-vindo. Glória a Deus. Então, a gente está ao vivo aqui no Instagram, também lá no Facebook, na minha página do Facebook também, comentando aí essa lição de número 9, o reinado de Joás. Então, já resumindo aí o primeiro tópico da lição, Joás, ele, nos planos de Atalia, né, depois da morte de Acasias, que era o filho dela, nos planos dela, Joás também estaria incluso entre os mortos ali no grande massacre ali que ela promoveu. Que ela queria exterminar todo ali as pessoas, de modo que ninguém pudesse ameaçar ou roubar o seu trono. Porém, aí apareceu Joiada e Jeoseba, que era sua esposa. Joiada era o sacerdote e Jeoseba era esposa dele e ela era filha de Jorão. E ela escondeu o Senhor. Foi ensinado nas leis do Senhor, com as instruções de Joiada, e chegou o momento, né, de acordo com o planejamento, aí, o plano de Joiada, o sacerdote, de promover então esse menino, de fazer com que ele surgisse ali no meio do povo, e com algumas alianças que ele fez, proclamou então Joás como rei, né? Se não me engano, foi o 7º rei em Judá. O 7º rei em Judá. E aí, então, quando Atalia percebe que o que está acontecendo, ela vai tentar fazer alguma coisa, talvez para impedir, mas aí ela é morta. Ela é morta ali no momento ali. E então Joás é proclamado o rei. Então ele permitiu, já sendo rei, ele permitiu que Joiada fizesse o seu serviço ali, fizesse o que devia que ser feito em relação a reparações ali, porque ele era muito menino, ele só tinha 7 anos de idade. E o sacerdote que instruía ele, Joiada, teve toda a liberdade para trabalhar ali, para auxiliar o rei a tomar as decisões corretas. E durante o tempo em que Joiada instruiu, e durante o tempo em que Joiada estava do lado dele, né, do lado de Joás, naquele reinado, correu tudo bem, irmãos. Correu tudo bem, foi tudo certo. O planejamento ali foi cumprido para a glória de Deus. E ele mandou ali eliminar os adoradores de Baal, os ídolos também. Aí, o primeiro tópico a gente vai encerrar aqui com a aplicação. Uma primeira lição que aprendemos aqui, né, nesse primeiro tópico, é que Deus coloca pessoas certas em nossas vidas para nos ajudar a amadurecer. E é uma oportunidade que Ele nos dá para crescermos como pessoas, né, até mesmo dentro da igreja, né, no seio da igreja. Um conselho ou uma convivência propositiva podem nos livrar de muitos problemas futuros. Então, é um breve recado aí que o comentarista aí das lições bíblicas deixa para a gente, né? A importância de se ter pessoas boas ao nosso lado, na nossa caminhada, né?
se queremos algo, se temos objetivos de crescer, né? Crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer ministerialmente, crescer espiritualmente também, é muito importante ter pessoas do nosso lado que apoiem, né? Que incentivem, que ajudam, que encorajam, né? Que aconselha, que pega no pé no momento em que tem que pegar, né? Também. E é muito importante isso, e essa é uma primeira lição nesse primeiro tópico aqui também, em nome de Jesus. Agora a gente já vai entrar no segundo tópico. O segundo tópico, o título dele é O Reinado de Joás e a Reparação do Templo. O objetivo do tópico, assinalar a restauração do templo. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre o menino abençoado por Deus, né? Também colocado aqui de acordo com o comentarista, o comentário de Wiersbe, comentário bíblico de Warren Wiersbe. Abençoado por Deus. O sumo sacerdote Joiada era o guia espiritual do jovem rei. E no início de seu reinado, Joás estava disposto a segui-lo. Atalia, adoradora de Baal, permitiu que a casa do Senhor fosse dilapidada, né? Isso enquanto ela tinha o poder, né? Permitiu que a casa do Senhor fosse dilapidada. Portanto, Joiada e o rei recuperaram ela e a recolocaram em uso. O primeiro plano deles para financiar o programa de restauração era que os sacerdotes pedissem contribuições às pessoas que vinham pagar promessas e também trazer sacrifícios, né? Capítulo 12 de 2 Reis, versículos 4 e 5. Mas, depois de muito tempo, abandonaram essa política. Então era difícil pedir que os sacerdotes dessem mais dinheiro espontaneamente, já que dependiam dos sacrifícios e do dinheiro das promessas para viver, para a sua sobrevivência. O sumo sacerdote então pôs uma caixa de oferta na frente do altar de bronze, à direita da porta da entrada da casa do Senhor. E as pessoas então responderam com generosidade. A Bíblia vai nos contar isso, que foi uma coisa maravilhosa ali. Então as pessoas responderam com muita generosidade e rapidamente houve ali, conseguiram o valor, dinheiro suficiente para completar essa obra de reparação, restauração na casa do Senhor. Os operários eram fiéis e honestos, que não faziam nem contabilidades especiais no gasto desses fundos. E os que dirigiam a obra faziam... Aqui eu coloquei a síntese do tópico de número 2, que está na lição. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos. Olha só que coisa maravilhosa, né? Que ele coloca, que nos deixa aqui, né, o comentarista Clayton Pomering, deixa para a gente nessa síntese do tópico de número 2, os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos e restauraram a casa de Deus ao seu estado e a fortaleceram. Que coisa linda, né, irmãos? Glória a Deus. E no texto aqui eu coloquei 2 Crônicas 24:13. Aqueles que administram os bens destinados para a obra de Deus devem fazê-lo com dedicação, verdade e amor. Aqui sim a síntese do tópico 2. Aqueles que administram os bens destinados para a obra de Deus devem fazê-lo com amor. Essa citação anterior foi de 2 Crônicas 24:13. Louvado seja Deus. E aqui então, no tópico de número 2, falando sobre o reinado de Joás e a reparação do templo, uma segunda aplicação aqui para a nossa vida, uma aplicação pessoal, que eu coloquei no nosso estudo, que aqui a gente aprende que precisamos estar dispostos a reparar a nossa vida espiritual constantemente e viver em fidelidade a Deus.
a fidelidade é um atributo comunicável de Deus. É um atributo comunicável de Deus. Isto é, ele espera que esse atributo inerente a ele mesmo seja encontrado também em nós. Né? Louvado seja Deus. Essa é o resumo do segundo tópico da lição também, em nome de Jesus. Pessoal aí do Facebook, seja bem-vindo também, em nome de Jesus. Estamos ao vivo aí nessa live no Facebook e também no Instagram. Dá uma pausinha aqui rapidinho para comentar aqui com o pessoal que entrou depois, que a gente tem o grupo de estudos lá no Telegram também, um grupo novo de estudo, e tá ficando uma bênção, irmão, esse grupo aí. A gente tá durante a semana conversando, colocando aí algumas coisas aí sobre a lição referente à semana, né? E essa semana tá sendo muito abençoada. A gente tá interagindo bastante lá. E toda quarta-feira eu coloco lá, disponibilizo para o pessoal do grupo o arquivo de estudo da semana, né? O esboço de estudos. Hoje mesmo eu já disponibilizei lá. E esse mesmo artigo aí de estudos que eu estou usando nessa live aqui para comentar a lição de número 9. Então, se você tiver interesse aí em participar do grupo do Telegram junto com a gente para estudar, mesmo se você não for professor, seja aluno, que gosta de ler a Palavra de Deus, estudar a Palavra de Deus, será muito bem-vindo também, em nome de Jesus. Só mandar uma mensagem aí para a gente, que a gente com o maior prazer vai estar enviando para você o link de convite do nosso grupo para você entrar lá também, em nome de Jesus. Tópico de número 3, último tópico, a conspiração contra Joás. O tema do tópico é esse, a conspiração contra Joás. O objetivo do tópico, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência do seu reino. Então, aqui começa já a ficar um pouco mais complicado a história dele, né? Como eu já tinha comentado, durante o tempo em que ele foi instruído ali, acompanhado de perto pelo sacerdote Joiada, correu tudo bem, foi tudo conforme o planejamento, fez coisas boas, agradáveis ao Senhor, trabalhou na obra ali, reconstruiu ali, reparou o templo, eliminou os adoradores de Baal, os ídolos também. E aí depois, quando você vai continuar lendo a história aí, já depois no capítulo 12, você já vai ver que depois que o sacerdote Joiada morre, o sacerdote Joiada morreu, com 130 anos, é isso. Joiada morreu com 130 anos de idade. E então depois da morte do sacerdote Joiada, você vai perceber que Joás, ele já muda, muda totalmente. Não tinha experiência, ele era imaturo, então ele era convencido aí facilmente a fazer coisas já que não agradaram ao Senhor. Então a gente vê já o reinado de Joás desandar totalmente depois que Joiada, o sacerdote, morre. Então ele começou a apostatar, e na verdade a participar da idolatria. Infelizmente, a fé desse líder ligava-se a de outros líderes, não diretamente já ao Senhor. Então Deus, você vai olhar aí nos textos, vai ver que Deus começa a tentar intervir de alguma forma. Ele enviou profetas para advertir, para tentar alertar ele do que estava fazendo não era correto, a voltar a praticar o que ele fazia enquanto Joiada estava com ele, as instruções de Joiada, mas ele não ouviu. Então Deus enviou profetas para advertir ele e ele não escutou. Enviou até mesmo Zacarias, filho de Joiada, que era o sacerdote, e muito provavelmente
Joás, como cresceu ali no templo, junto com a família do sacerdote Joiada, conhecia Zacarias, né? Que era filho do sacerdote. E Deus enviou ele até o rei Joás para adverti-lo, mas ele não o escutou e ainda fez pior, ele mandou matar, né? Mandou matar, apedrejar o profeta do Senhor no pátio do templo. Então, olha só a que ponto que chegou essa decadência do rei Joás depois da morte de Joiada. Até profeta de Deus ele matou, ele mandou matar, né? É uma coisa lamentável quando você sai da direção de Deus, quando você sai do caminho, né? Quando você sai dos projetos, do propósito de Deus, quando você começa a fazer o que você quer fazer, não o que Deus quer que você faça, coisas ruins acontecem. Para você também e para as pessoas que estão ao seu redor. Pense nisso. Então, o filho de Joiada, que era o profeta Zacarias, foi enviado pelo Senhor, foi Deus, o próprio Deus que mandou ele até ele. E Joás, em vez de escutar ele, de lembrar, não, ele era filho do sacerdote que tanto me ajudou, que me acolheu, né? Ele faz parte dessa família que me ajudou a ficar escondido lá 6 anos. Em vez de ele lembrar disso e escutar os conselhos do profeta, não. Ele não escutou e ainda mandou apedrejá-lo ali no pátio do templo. E aí a gente vai ver, eu até coloquei no estudo aí, a gente vai ver que lá em Mateus capítulo 23, 34 e 35, o próprio Jesus ali se referiu a este assassinato, o assassinato de Zacarias. Se você olhar nesses textos lá em Mateus 23, 34 e 35, você vai poder ler lá a respeito de Zacarias, e é esse Zacarias aqui, filho de Joiada, que foi morto a mando do rei Joás. Então Joás, como era espiritualmente apóstata, não tinha condição de enfrentar a invasão síria. E aí, durante várias tentativas de invasão ali dos sírios, lideradas por Hazael, o rei Joás, então, ele tentou subornar, até com utensílios, né, com coisas preciosas ali do templo do Senhor, ele subornou Hazael, né, com os tesouros da casa do Senhor. E a gente vê o fim dele, ele acaba sendo morto, né? Então cai o grande juízo de Deus sobre ele ali e ele morre. Aplicação aqui nesse tópico de número 3, para encerrar: a desobediência a Deus e a confiança na força dos próprios braços nos levam a escolhas ruins que afetam o destino de nossas vidas, né? Essa é a síntese do terceiro tópico. Amém? Essa aí, irmãos, esse é o resumo da lição. Deixa eu ver quem entrou mais aí. Cristiano Mota. Glória a Deus pela sua vida também. Irmão Cris. Irmão Cairo também. No Instagram. E a gente está também lá no Facebook. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês, irmãos. Esse foi o resumo da lição de número 9. Você que chegou depois, agora já no finalzinho, eu vou deixar salvo o vídeo aí, disponível. Quando você quiser assistir ele completo, os resumos dos 3 tópicos da lição, alguns comentários aí adicionais também. Fica à vontade, só assistir. Se quiser compartilhar também o vídeo depois, fica à vontade também. Que Deus te abençoe. Esse foi o comentário da lição. Se tiver alguma dúvida aí, eu vou deixar um tempinho aí, alguns minutos. Se alguém que tiver na live aí, tanto do Instagram como do Face, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum outro tipo de comentário adicional aí para colocar, comenta aí rapidinho. Vou deixar alguns minutinhos aqui para comentário e para pergunta. E aí depois a gente já encerra, tá bom? De qualquer forma, já vou agradecendo aqui vocês. Muito obrigado por participar. Próxima semana a gente vai estar de novo.
na lição de número 10. Aqui nessa lição de número 10 começa a estreitar um pouco o negócio. Aqui a gente já vai começar a falar sobre o cativeiro de Israel. E a lição de número 10 é o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Tá bom? E é isso aí. Glória a Deus. Obrigado a todos. Perguntas aí, só comentar. Coloca aí rapidinho se tiver pergunta. Se a gente conseguir responder, já respondo. Tá bom? Obrigadão aí. Todos fiquem na paz do Senhor. Deus é maravilhoso. Quem está entrando aí? Mira Ramos, Cairo, Cris. Bastante gente aí que entrou no Instagram, Facebook também. Teve pessoas aí entrando na live. A gente resumiu aí, você que entrou depois, a gente resumiu o estudo da lição de número 9. Lição de número 9, falando sobre o reinado de Joás. Né? Os textos lá de 2 Reis, capítulo 11 e 12. E também a mesma história em 2 Crônicas, também do capítulo 22 até o capítulo 24. Vai contar essa história aí, todo o contexto e a história do reinado de Joás. O menino que reinou com apenas 7 anos de idade, foi rei durante 40 anos, quando tinha 1 ano de idade. Atalia, que era filha de Jezabel e Acabe, ela começou a reinar ali depois da morte do seu filho Acasias, de Judá, e mandou matar todos ali da família do rei adversário ali. E ela pensou que tinha conseguido matar todos, mas o sacerdote Joiada e sua esposa Jeoseba conseguiu esconder, pegou o menino Joás com 1 ano de idade e escondeu ele no templo. E ele ficou escondido durante 6 anos. Ficou escondido durante 6 anos, aí no 7º ano ele começou a reinar, né? De acordo ali com o planejamento todo ali que fez Joiada, o sacerdote. Então Joás ele foi declarado ali rei em Judá, o 7º rei em Judá. E Atalia tentou reagir, morreu, mataram ela. O rei Joás, ele, durante o tempo em que o sacerdote Joiada estava com ele fez tudo bom, foi tudo certo, correu tudo bem, fez coisas boas aos olhos do Senhor, mandou restaurar o templo, as coisas que tinham sido dissipadas ali, destruídas por Atalia, ele mandou que reparasse, né? Ali teve uma grande participação de todos ali, até mesmo em relação à oferta, contribuições para conseguir arcar com essa reforma. E aí correu tudo bem. Depois que Joiada morreu, então Joás passou a apostatar, voltou ali com tudo a imperar a idolatria, né, sobre todo o povo. E aí ele começou a tentar subornar, né, Hazael, devido aos grandes ataques, né, que eles estavam fazendo ali contra eles. Só que chegou um determinado momento em que ele estava ferido na batalha ali e duas pessoas lá conseguiram matar ele. E aí a sua história não terminou muito bem como começou. Começou muito bem, mas acabou de uma forma trágica aí. Nessa lição a gente tira bastantes aprendizados para a nossa vida, né? Andar com pessoas boas, andar com pessoas corretas, né? Escutar os seus conselhos, conselhos das pessoas mais experientes, né? E também, principalmente, a fidelidade e perseverar, né? Continuar, né? Dar prosseguimento aos propósitos de Deus, também é uma coisa muito importante. E a gente vê que isso não aconteceu, infelizmente, com Joás. Tá bom? E é isso aí. Não tem nenhuma pergunta, então a gente já vai encerrar. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Vamos ficando por aqui. Até a semana que vem. A gente está de volta com a 10ª lição desse trimestre. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Deus abençoe. Vou deixar salvo o vídeo aí. Quem quiser,
Só compartilhar e um abraço.